Chegamos na parte 3 sobre comportamento de pessoas manipuladoras, segundo o livro O Fenômeno Gaslighting. E nós vamos falar então de novo de mais 6 tópicos. Se você não viu os outros 2 vídeos sobre os outros 12 tópicos anteriores, eu recomendo fortemente que você pause esse vídeo, procure esses vídeos anteriores no canal e assim que você sair desse vídeo aqui, você vá para aqueles vídeos assistir para você conseguir entender um pouco mais sobre o comportamento da pessoa manipuladora. Comportamento número 13, segundo a autora. As pessoas manipuladoras, elas são pessoas temperamentais. Segundo a autora, essas pessoas elas têm um ego frágil e elas acham que os outros lhe devem lealdade. E ela diz o seguinte, tudo é levado para o lado pessoal com consequências desastrosas para as vítimas. Então, cara, eu vou traduzir para você. É aquele tipo de pessoa que fala assim, você não faz o que eu tô querendo fazer, você não tá fazendo isso, então você não é minha amiga. Porque se você fosse minha amiga, você não agiria dessa maneira. Porque se você realmente me amasse, você não agiria dessa maneira. Então, esse tipo de pessoa é uma pessoa que ela é temperamental. É uma pessoa que não importa o que você faça, ela sempre leva as coisas pro lado pessoal. E esse tipo de comportamento é algo ruim. É algo que é um comportamento que pode ser uma característica de uma pessoa manipuladora. Lembrando que esses daqui são comportamentos que, se você parar para analisar friamente, você deve ter algum desses comportamentos da mesma forma que eu também devo ter algum desses comportamentos. Só que o que nós estamos dizendo é a somatória de todos esses comportamentos ou a grande prevalência desses comportamentos em uma pessoa indicam fortemente para uma pessoa manipuladora. Indicam fortemente para uma pessoa que pode fazer algum prejuízo na sua vida. Então é completamente normal que você apresente em algum momento da sua vida algum certo tipo de comportamento que a gente vai descrever durante os vídeos anteriores ou durante esse e os próximos vídeos. Só que é completamente diferente você ter um episódio isolado desse comportamento do que você ficar repetindo esse comportamento para você conseguir reafirmar a sua soberania sobre as outras pessoas. Comportamento número 14 de uma pessoa manipuladora. Elas não se importam com punição. Segundo a autora, ela tá falando que existem pessoas com distúrbios da personalidade do grupo B, que, se eu não me engano, são o cluster B, daquilo que a gente estuda na psiquiatria dentro da medicina. Essas pessoas, elas têm maior grau de comportamento manipulador. E aí, ela pula um pouco e ela chega nessa seguinte frase, abre aspas, isso significa que punições e recompensas tendem a ter menos efeito sobre os gaslighters, o que os torna propensos a fazer as coisas do jeito deles, sem se preocupar com a reação dos outros, fecha aspas. Então, a pessoa, ela não vai se importar como as outras pessoas irão reagir ao comportamento dela. Ela não vai se importar se as outras pessoas vão criticar ou se elas não vão gostar do comportamento dela, contanto que a vontade dela seja feita. Ela não se importa com cancelamento. Ela não tá nem aí para ser cancelada. Comportamento número 15. As pessoas que são manipuladoras, elas não assumem responsabilidades. Então, a culpa é sempre dos outros. Elas nunca têm a culpa de nada. Então, se alguma coisa deu errado, o problema não é dela, o problema é dos outros. Os outros que cometeram um erro e por isso as coisas deram errado. Da mesma forma, quando ela faz um certo tipo de crítica, ela faz uma crítica velada, ela faz uma crítica para uma pessoa em que essa pessoa não pode contar que essa crítica veio dela. E quando as coisas parecem indicar que são dela, que a crítica veio dela, ela finge como se nada tivesse acontecido. Ela finge que realmente a culpa é das outras pessoas. Isso é uma pessoa manipuladora. Elas não assumem a responsabilidade pelos seus próprios atos. Elas não assumem a responsabilidade pelas suas próprias ações. Elas não assumem a responsabilidade quando algo de ruim acontece. Mas olhe pelo lado oposto. Quando algo bom acontece, quando algo que é memorável acontece, aí sim, ela quer receber todas as glórias para si. Que é o que nós conversamos no vídeo anterior, na parte 2, em que as pessoas que são manipuladoras, elas tendem a realmente super relativizar e sempre ficar relembrando de alguma conquista que elas tiveram. Comportamento número 16. Essas pessoas manipuladoras, elas vão desgastar você com o tempo. Então, elas não começam com um comportamento manipulador logo de cara. Segundo a autora, essas pessoas manipuladoras, elas vão começar a te manipular de pouco em pouco, de maneira em que você não perceba que está sendo manipulado. Ela usa a analogia do sapo na água quente. Então, se você pega o sapo e coloca dentro da água já extremamente fervendo, ele vai saltar para fora da água, porque ele vai se queimar. Mas se você coloca o sapo numa água morna e vai aquecendo essa água de pouco em pouco, ele não percebe a variação de temperatura até o momento em que ele vai ficar cozido. E aí, é exatamente isso. A pessoa manipuladora, ela vai te ferver de pouquinho em pouquinho. Ela nunca vai te dar direto uma água quente. Ela vai de pouquinho em pouquinho aquecendo a água até o momento em que ela vai te deixar cozido, até o momento em que ela vai conseguir te manipular. Então ela vai desgastar você com o tempo. Então, com o tempo, ela vai conseguir ganhar dos seus bloqueios, vai conseguir ganhar das suas defesas naturais. Comportamento número 17. As pessoas que são manipuladoras, elas mentem muito, elas têm o hábito de mentir. Abre aspas para o que a autora disse.
Se os gaslighters forem pegos com a boca na botija, vão olhar nos seus olhos e dizer que não fizeram nada. Isso faz com que você questione da sua própria sanidade. Ué, talvez eu não tenha visto de fato o que eu pensei que eu vi. Isso é o que eles querem, que você se torne dependente da versão da realidade que eles oferecem. Eles podem até ir mais longe e dizer que você está enlouquecendo. O que os manipuladores falam não significa nada, eles são mentirosos costumazes. Por essa razão, você sempre deve prestar atenção ao que eles fazem e não no que dizem. Fecha aspas. E eu não vou acrescentar mais nada em relação ao que nós acabamos de ler do trecho da autora, porque esse trecho é extremamente preciso e extremamente completo. Os manipuladores, eles vão sempre querer manipular a sua realidade para você não saber o que de fato é verdade e o que de fato é mentira. Até o momento em que você vai começar a questionar sobre a própria sanidade e você vai ter que necessitar da ajuda de outras pessoas, vulgo eles, para conseguir tomar suas próprias decisões e assim eles te mantêm no controle. Comportamento número 18. Os manipuladores são pessoas debochadas. Segundo a autora, no começo, eles vão começar a debochar de coisas leves, de coisas que são pequenas, como, por exemplo, ridicularizar o penteado ou a forma como você fala. E não importa que você peça para ele parar com isso, ele sempre vai te ignorar, ele vai dizer que você tá muito sensível, ele vai dizer que você não aceita brincadeiras, que você não é bom socialmente, e você novamente vai acreditar que você tem alguma coisa de errado, porque, afinal de contas, o problema é você, não é mesmo? Você está sendo alvo de críticas e você não consegue lidar com essas críticas. Mas olha só, eu tenho uma notícia para te dar. Você não precisa lidar com tudo, você não precisa aceitar o que dizem sobre você. Você pode sim impor limites, só que na mão da pessoa manipuladora vai ser muito difícil você colocar esses limites se você não conseguir entender que esse comportamento dela, de debochar de você constantemente, é um comportamento que vai te levar a uma manipulação, vai te levar a você ficar mais tímido, vai te levar a você ficar mais inseguro, vai te levar a você ficar mais e mais dependente da opinião alheia, vulgo da opinião dela, e assim ela consegue te controlar. Bom, ainda temos muitos e vários pontos para conversar sobre esse livro, e nós vamos ter ainda uma parte 4 e depois nós temos várias páginas para ler, para conversar sobre isso. Eu venho te ajudando muito em relação a esse livro, então você também vai me ajudar muito aqui agora também. Você vai deixar um like pra mim aqui embaixo, para o YouTube entender que esse vídeo foi útil e poder compartilhar para mais pessoas e poder me ajudar no meu trabalho e conseguir divulgar essas informações importantes para várias pessoas aqui no Brasil. Se você já lidou com alguma pessoa que apresentou qualquer um desses comportamentos que nós conversamos aqui nesse vídeo, deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua história. Eu quero saber como isso aconteceu, como você lidou com isso, como que você percebeu que aquele comportamento era manipulador. Porque a sua história aqui, da mesma forma que eu conto a minha história para vocês, a sua história vai ajudar outras pessoas a conseguirem perceber na vida delas comportamentos de pessoas manipuladoras na vida delas. Eu não poderia deixar de dizer que daqui a 2 dias nós temos um próximo vídeo onde nós vamos conversar sobre outros temas e também não poderia deixar de lembrar vocês sobre o nosso Clube do Livro, que nós vamos iniciar em breve, sobre o livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Nós iremos, uma vez por semana, conversar sobre um capítulo desse livro aqui nesse canal, de forma gratuita. Dito tudo isso, esse daqui foi meu papo de irmão para você hoje. A gente se vê, então, daqui a 2 dias no nosso compromisso com nossos vídeos nesse canal. A gente se vê lá.